voltando aqui com o nosso programa e hoje recebendo o pastor Nelson Leomar, diretor do CEBESP, Centro Batista de Educação da nossa cidade, mas agora com o EAD. Vocês que estão aí fora de Araçatuba, fique à vontade, entre aí no site do CEBESP e vocês vão ter todas as informações e desejando fazer o curso aí por intermédio dessa plataforma que eu acho muito legal, né? Aliás, o ensino hoje está bem prático, né, pastor Nelson? Está bem fácil, né? Só não estuda quem não quer. Isso é verdade. Só não estuda quem não quer. E falar em estudo, pastor Nelson, o que o senhor diria sobre a qualidade dos ensinos teológicos aqui no nosso país, por exemplo? O ensino teológico, até alguns anos atrás, ele era todo presencial, né? E era formado por escolas com uma estrutura, com biblioteca e tudo mais, né? Para o irmão ter uma ideia, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem uma biblioteca de mais de 40 mil volumes. Né? Títulos, hein? Títulos, era uma coisa fantástica. E é uma biblioteca especializada em teologia, não é qualquer livro, né? Então tem material extraordinário. Com o advento da internet, então muitas igrejas, muitos pastores começaram a abrir cursos teológicos e isso pulverizou e acabou esvaziando esse estudo mais aprofundado. Então hoje tem coisas assim que são uma verdadeira aberração, né? Nesse sentido aí. Então, e isso vai ser sentido e é sentido pelas igrejas a partir do que esses pastores vão assumindo as igrejas, né? Então, infelizmente, é uma coisa boa que abriu. Hoje você pode estudar teologia sem largar tudo, sem largar emprego, sem, né, tudo mais. Mas a internet é um grande perigo também, né, pastor? Exatamente. Nelson? Devido à liberdade que a pessoa tem de falar e escrever ali. Exato. E não tem limite nenhum, ela escreve o que quer e lá do outro lado a pessoa está assimilando aquilo. Às vezes sem um senso crítico, né? Exatamente. Então, existem pessoas que não têm senso crítico e elas são facilmente manipuladas, né? Infelizmente. E aí aparece de tudo mesmo. Então a minha orientação, né, o meu conselho seria: procure um curso bom, vê o currículo desse curso, conversa com o seu pastor e com pessoas que podem te dar orientação e você vai poder fazer um curso bom. Mas, mesmo que termine o curso, não para de estudar. Uma coisa que tinha nos cursos antigamente era o grego e hebraico. Você estudava as línguas originais da Bíblia, né? Para você fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, enfim. Hoje isso saiu. Essas matérias desapareceram das escolas. Saíram dos currículos. Desculpa, a gente tinha que ter um professor ali explicando tudo mais. Hoje pela internet isso até dá, mas não é a mesma coisa, né? Exatamente. Então, e línguas é uma coisa difícil de estudar, né? E tem que gostar também, né? Então, mas é excelente. Quem consegue estudar grego, hebraico, vai fazer um estudo fantástico. Eu comparo assim, pastor. Sim. Você vai no mar, na praia, daí você vê aquele mar lindo, né? E fica impressionado com a beleza. Só que se você vai fazer um mergulho, e entra dentro do mar, mergulha lá dentro, aí que você vai ver. Você vai conhecer. Vai ver uma coisa fantástica que é. O outro mundo, né? E nos ensinos hoje, a gente vê muita gente olhando o mar por cima, né? Não mergulha. E o que faz mergulhar? É grego, é hebraico, é exegese, é hermenêutica, enfim, todas essas as teologias sistemáticas, tudo, que você mergulha lá. E aí você vê a beleza do que é
a palavra de Deus, que num olhar assim de escola bíblica dominical, não que ela não seja ótima, é excelente, ou desses cursos muito água com açúcar, vamos dizer assim, não vão te oferecer. E é uma pena, porque a Bíblia é algo extraordinário. Se você se aprofunda, você simplesmente vive um outro mundo de realidade, né? E não vai abandonar a fé, né, pastor? Não. Eu penso pelo assim, contrário. Essas pessoas que abandonam a fé, sabe, se afastam dos caminhos de Deus, é por falta de conhecimento mesmo. Muito falta. A própria Bíblia diz isso, né? Errais porque não conheceis as Escrituras. Nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. E aí, pelo poder de... Eu sempre digo assim, alguém que é convertido de fato a Jesus, pode acontecer o que for, não vai abandonar. Só citando um exemplo de um doutor em engenharia mecânica, pós-doutor lá nos Estados Unidos, tudo, ele... eu tive o prazer de batizá-lo. Como ele era engenheiro, ele estudou as medidas da arca. Sim. Então ele vê tudo. Estava na área dele. Na área dele. E um dia ele me pegou, né? Então, como é que você conversa com um indivíduo desses? Você tem que ter conhecimento. Exatamente. Né? E senão você fala bobagem, né? E tudo mais. Mas ao final da conversa ele diz, pastor, não se preocupa, eu tenho Jesus, eu não vou abrir mão nunca. Então pode questionar, pode às vezes se chocar, porque a Bíblia ela choca, né? Ela confronta, né? Confronta, e principalmente o pecado, ela confronta mesmo. Sim. E às vezes tem pessoas que não querem esse confronto, não querem largar do pecado e aí abandona mesmo. É verdade. Nós vamos chamar um clipe musical agora, que o nosso programa já há algum tempo vem apresentando um louvor. Aí nosso produtor, o Ivan, vai trazer para vocês esse clipe desse domingo. E a gente volta já, novamente com o pastor Nelson do CEBESP. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Estamos voltando, Pastor Nelson do SEBESP, Centro Batista de Educação, e convidamos os interessados a entrarem no site do SEBESP. E hoje só EAD, né, pastor? Não Hoje tem só nenhum módulo, nenhum núcleo. Aqui em Araçatuba não, mas a gente, aí até foi bom irmão colocar esse assunto, qualquer né? pastor que queira montar um núcleo ou um polo, é possível? Sim. Qualquer pastor de qualquer denominação evangélica, isso, entre em contato com o senhor. sim, E pode abrir um módulo na sua cidade, na sua igreja. Cidade. E o mínimo de alunos, pastor? 10 alunos, a partir de 10 alunos. A partir de 10 alunos já pode montar-se Pode montar. É chamado de módulo, né? É um polo teológico. Um polo, isso. Uma extensão do SEBESP. Isso. Então fica aí a dica, fica aí a sugestão para os pastores que estão acompanhando o nosso programa. Pastor Nelson, o senhor é casado, tem filhos, já tem netos também. Ô, pastor Nelson, como é que fica a educação dos filhos hoje? Já que o senhor é um expert em educação, com certeza isso também vai trazer uma luz aí para o nosso público. Como um pai deve fazer hoje para educar seu filho no caminho de Deus? Isso é um desafio hoje. É uma pergunta difícil, né? É um desafio. A gente conhecendo um pouco a história do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, Canadá, hoje tem igrejas fechando nesses locais, né? Nesses países. Por quê? Porque houve uma falha dos mais velhos na educação, né, dos seus filhos. O que aconteceu? As pessoas elas se limitaram a assistir, e eu falo assistir mesmo, porque elas iam assistir um culto no domingo à noite, né? Ou no caso da Europa é domingo de manhã. Sim, Europa os cultos são matinais. E o povo gosta de ir na igreja de manhã.
E depois eles tinham contato o tempo todo com o externo, fora da igreja. Na escola, e hoje as escolas elas doutrinam muito com marxismo e outras ideias que têm surgido, filosofias bem mundanas. Então, se os pais não fazem esse complemento em casa ou participam mais das levando os seus filhos na igreja, né, vão perder, e estão perdendo. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, Europa e outros países. Tem templos. Na Suíça, por exemplo, tem um templo que era... E a Suíça é berço de quem mesmo? Então, né, os grandes pregadores do passado. Os templos deles hoje são centros culturais. Teatros, centros culturais. Como as igrejas lá elas eram muito ligadas ao Estado, né? Até os pastores eram pagos pelo Estado, e aí o iluminismo e depois apoiados por alguns movimentos, e os batistas eram um deles, trabalharam muito na separação de igreja e Estado, né? Que foi uma coisa excelente, diga-se de passagem. Tá. Mas aí mesmo algumas igrejas evangélicas do passado eram estatais também, né? E aí o pastor tinha lá seu emprego, né? Então, tinha a sua segurança, então não tinha muita preocupação com as ovelhas. E aí aí começou a declinar. E isso pode acontecer aqui. E eu acho que de certa maneira já está acontecendo, né, pastor? Está acontecendo. E hoje está muito voltado ao show e muito pouco a confrontar com a palavra de Deus as pessoas, né? Os pregadores hoje são muito coaching, então autoajuda, falam aquilo que o público quer ouvir, sair dali feliz e tudo mais, em vez de triste com o pecado. Infelizmente, pastor. Infelizmente. E o resultado disso então, o conselho que o senhor daria para um pai e para a mãe, né? Para o pai e para a mãe. Agora, qual conselho o senhor daria, pastor? O senhor que já é avô também. Leve os seus filhos à igreja. Leve sempre leve. A igreja está preparada, pastor, para apacentar o rebanho infantil? Não, tem muito material hoje bom, as igrejas podem fazer isso, tá? O material para esse tipo de ministério é abundante, basta a igreja querer. Mas só para citar um exemplo, o que tem igrejas que fazem? Uma igreja, que eu não vou falar o nome, né, desafiou uma irmã conhecida minha a fazer um trabalho com adolescentes. Sim. Aí ela disse, então vamos comprar tal material. Não é isso que nós queremos. Quero que você monte uma baladinha. Para divertir as crianças. Essa é a questão, né, pastor? Então, aí não tem jeito, né? Mas uma frase que eu li na internet, eu não sei de quem que diz assim: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da Bíblia, ou seja, que seja bíblica. Essa é muito boa, essa frase. Perto da Bíblia, né, pastor? Perto da Bíblia. Aí você tendo uma igreja que ensina a Bíblia, o seu filho, ele vai ser, em algum momento, chamado a aceitar Cristo. Se ele se converte, tá feito o trabalho. Tá feito o trabalho. Exatamente. E depois ele vai se aprofundar e isso, o próprio Espírito Santo leva a pessoa a isso. Né? Esse é o foco. Tem que levar seus filhos, seus netos a crerem em Cristo Jesus. E escolha uma igreja bíblica, né? Que seja, e aí não importa a denominação, você vai lá, você que sabe o pastor que é e tudo mais, e ele vai ensinar a Bíblia na igreja e ter uma equipe, né, de acompanhamento, ou nos cultos infantis, ou na escola bíblica, se tiver, para ensinar a Bíblia. Mas essa tem que ser preocupação. Mas o avô, a avó, o pai, a mãe também tem que ensinar em casa. Ensinar a Bíblia em casa, todo dia. E aí vai ganhar essas pessoas para Cristo. O primeiro campo missionário é a casa da gente. A nossa casa. A nossa casa. Gostaria de saber se o senhor tem algo a acrescentar que eu não
não toquei no assunto para o nosso público, pastor, sobre educação cristã, sobre teologia, sobre educação da família, algo que o senhor queira abordar. Temos algum tempo ainda. O que eu gostaria de colocar é que com essa superficialização que existe hoje, não só do ensino teológico, mas da vivência cristã, né? E acrescentar, talvez desafiar, não sei, dentro daquilo que a gente já estava falando, se você quer frequentar a igreja e deve frequentar, meu desafio a você é que você seja alguém que possa esteja frequentando uma igreja que ensine a Bíblia como ela é, não como o pastor ou quem está te dirigindo pensa, né? E isso hoje não é todo mundo que está fazendo isso, né? Então, essa é a primeira coisa. E isso às vezes pode te levar numa igrejinha pequena, uma igreja não tão divertida, nem tão divertida, conhecida, coisa assim. Mas é uma igreja que te ensina a Bíblia, e é isso que você precisa conhecer. Mas em casa também, né? A igreja, ela é um suporte, é um lugar de comunhão. Outra coisa, não fique só em casa, que hoje tem muitos cultos sendo transmitidos, o que é bom, né? Mas tem que haver a comunhão, o calor humano, as pessoas tem que ter essa aproximação, né, pastor? O carinho, e também a igreja é um local para você exercer seus dons e seus serviços a Deus, né? Então, Deus te deu dons que você não pode enterrar, e eles têm que ser exercidos. E como é que se exerce? A igreja é um campo maravilhoso, fértil para exercer o ministério. Pastor Nelson, muito obrigado pela sua presença, mas eu vou pedir uma gentileza do senhor, fazer uma breve oração para o nosso telespectador. Nós fazemos isso semanalmente aqui no nosso programa. Eu pediria esse favor do Sim, senhor. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade, pastor Silva Neto. Eu não conhecia o irmão, né? Aliás, estou conhecendo os pastores de Araçatuba agora. É uma satisfação tê-lo conhecido. Obrigado, é recíproca. Vamos orar então? Vamos. Deus querido, muito obrigado porque o teu reino ainda está vivo, Senhor, e vai continuar vivo e forte. Obrigado por tua palavra maravilhosa, extraordinária, que nos ensina o caminho que devemos andar. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, aquele que deixou a glória dos céus para estar aqui no mundo, Senhor Deus, e foi tratado e maltratado, Senhor Deus, nesse mundo desde o seu nascimento na manjedoura, quando deveria ter nascido, Senhor Deus, no melhor e mais agradável local do mundo. Mas, Senhor, ele veio para isso, veio para trazer salvação para nós. Começou na manjedoura, encerrou seu ministério nesse mundo pregado na cruz, mas ressuscitou, e graças a esse ministério realizado por Cristo Jesus, todos nós que cremos nele, podemos ter certeza de que ao partirmos desse mundo, seremos acolhidos nos céus. Abençoa, Senhor Deus, a TV, Pastor Silva Neto, abençoa o seu ministério e o nosso ministério aqui em Araçatuba. E abençoe os nossos telespectadores, para que eles, Senhor Deus, tenham sobre si o poder do Espírito Santo. Tenham, Senhor Deus, sobre si o amor por sua palavra e por Cristo Jesus. Essa oração faço em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. E assim, com esta oração, nós vamos encerrar o nosso programa, agradecendo muito a presença do pastor Nelson aqui, que possamos ter outras oportunidades, pastor Nelson, para sempre à disposição, abordarmos esses temas tão relevantes para a Igreja de Cristo atualmente. Muito obrigado a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá.